dia a todos e bem-vindos ao webinar Pergunte ao Especialista, o último webinar do ano da série da Indosoft para 2013. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A agenda para esse webinar é um pouco diferente dos demais. É um webinar 100% basicamente voltado a vocês, então vocês criam a agenda. E a única sessão que existe é de perguntas e respostas. Então, se cada um de vocês tiverem perguntas específicas sobre como utilizar o Indosoft Web Studio, sobre dicas específicas, como criar uma interface para um projeto que vocês podem estar desenvolvendo, sintam-se à vontade para fazer as suas perguntas. E dentro dos limites de tempo que nós temos para o webinar, eu vou responder da melhor maneira que eu puder. Na barra do WebEx, na parte de cima, existe uma caixa de chat para conversa. Você pode escrever a sua pergunta diretamente ali, ou também numa caixa de Q&A, de perguntas e respostas, também na barra do WebEx, na parte superior do seu monitor. Então, uma primeira pergunta é se existe uma maneira de salvar arquivos diretamente no folder temporário do Windows. A pergunta é provavelmente porque com novas versões do sistema operacional, a Microsoft criou, por default, habilita o que é chamado UAC, User Account Control, e dessa maneira, por padrão, os programas não conseguem gravar arquivos em diretórios que não sejam em diretórios do usuário, a não ser que você esteja rodando o programa como administrador. E especialmente em estações WebThing Clients, muitas vezes você quer gravar os arquivos em um diretório, talvez um arquivo temporário, alguma coisa do tipo, mas primeiramente não tem acesso a diretórios de sistema, e número 2, não sabe de fato quais são os diretórios disponíveis no arquivo. Então, no sistema operacional Windows existe um diretório temporário do usuário. Por exemplo, no meu caso, se eu rodar a janela do DOS e usar essa sintaxe de sinal de porcentagem, temp sinal de porcentagem, ele retorna qual seria o diretório padrão temporário do meu sistema operacional. E dentro do Indosoft, se eu quiser capturar essa informação dentro de uma variável, eu posso utilizar um script relativamente fácil, que, se não me engano, vamos criar duas variáveis. Uma File System Object, que eu posso setar essa variável com a sintaxe Creating Object, Scripting, File System Object. E o temp folder, existe um método desse objeto que é get special folder, e você pode passar um parâmetro para esse método. 0, se não me engano, retorna o diretório do sistema operacional, 1, o diretório de sistemas, e 2, o diretório temporário da sua máquina. E aqui eu posso usar um message box para temp folder, salvar, rodar, e se eu clicar, ele retorna aqui o diretório temporário da minha máquina. Nesse caso é usuários, meu nome, appdata local temp. Então, se eu quiser gravar na máquina local, no servidor, e especialmente em um thin client, informações em um diretório temporário que o usuário corrente tem acesso, eu posso usar esse script pequenininho para ter numa variável o path
onde eu possa salvar e ler arquivos temporariamente. E acredito que isso tenha respondido a pergunta inicial. Uma segunda pergunta é se existe uma maneira de rodar scripts que demoram muito tempo sem parar a execução da tarefa de script. Basicamente, falando sobre a execução das tarefas do Windows Soft. O Windows Soft é um sistema multi-thread. Então, cada uma dessas tarefas roda de maneira independente uma da outra e existe, utilizando o mecanismo de multitarefa, de multitasking, cada uma delas é executada por alguns milissegundos, mesma coisa com a parte de comunicação e a parte de visualização. Porém, cada uma das tarefas é executada em um thread único. Então, por exemplo, a parte de script, se eu tiver 10 scripts, a tarefa de script do Windows Soft vai verificar o campo execution do primeiro script. Se for verdadeiro, vai executá-lo. Se não, vai pular para o segundo script. Se for verdadeiro, vai executá-lo. Se não, vai pular para o terceiro script. E assim por diante. Então, vai executando os scripts um a um. Se existe um script que demora muito tempo, se você tiver um loop muito grande, se você tiver fazendo muitas consultas a banco de dados, salvando muitas informações a um arquivo externo, criando um relatório, por exemplo, enquanto esse script está sendo executado, todos os outros scripts não estão sendo executados. Então, muitas vezes, como na pergunta, existe a necessidade de parar o script ali e executar uma outra tarefa, executar uma função de maneira assíncrona. E para essa tarefa específica, a Windows Soft criou uma função chamada Run Global Procedure Async. Então, a maneira que funciona é, primeiramente, você pode criar uma função aqui em Global Procedures com a lógica, com o script que você quer executar de maneira assíncrona. Por exemplo, vou criar uma função simples, função test, int function, e aqui no caso eu não vou criar uma função muito complexa, mas só para fazer um teste, eu vou usar aqui a função trace test running e vou habilitar aqui no output window a parte de monitoramento das mensagens de trace. Então, muito bem, eu tenho a função teste. Agora aqui em tasks vou criar um script e nesse script eu vou usar a função run global procedure async para a função chamar a função teste. Toda vez que eu tiver aqui um tag, vamos criar um tag chamado tag test. Toda vez que esse tag test for 1, eu vou executar essa função e depois eu vou fazer esse tag test ser igual a 0. Salvá-lo. Vou rodar a aplicação. Muito bem. E aqui eu vou mudar o valor do tag test para 1. Como você vê aqui, a função foi executada. Agora, o que é muito interessante disso é que, sem utilizar o Run Global Procedure Async, se eu tivesse somente chamado a função teste dessa maneira, esse script ia parar aqui, ia executar a função teste 100%, e só depois de executar 100% da função teste, voltaria para a próxima linha. Utilizando o Run Global Procedure Async, quando essa instrução é executada, o Windows Soft cria um novo thread, uma nova tarefa, dinamicamente durante o runtime, para executar a tarefa, a função, inicia a execução da função, mas mesmo antes que a função seja completamente executada, esse script, pelo thread, pela tarefa de script, continua executando as próximas linhas do script. Então você não para a execução do script para executar
uma função ou uma subrotina externa. Isso é extremamente útil quando você tem funções que você precisa executar eventualmente, que podem demorar vários segundos ou vários minutos e você não quer parar o seu script todo enquanto essas funções são executadas. Tipicamente, não sei se é o caso, mas tipicamente funções que criam relatórios ou lê muitos dados do banco de dados. Uma outra pergunta é onde consigo ver a versão mais nova do ESSymbol. Existem diferentes maneiras de fazer isso, mas eu acredito que a resposta principalmente para o WebThing Client, para verificar em um WebThing Client qual é a versão do ESSymbol disponível. E no Internet Explorer, dependendo da versão, o nome dos menus são um pouco diferentes, mas se você vier aqui em Manage Add-ons, na parte de Settings e Manage Add-ons, versões mais antigas do Internet Explorer, é o menu Tools, Internet Options, então ferramentas, opções de internet, alguma coisa do tipo em português. E aqui você pode filtrar, então você pode ver todos os add-ons, e ESSymbol é um plugin para o Internet Explorer. E aqui vai te listar todos os plugins, um deles é o Internet Explorer. Nesse caso específico, você pode clicar com o botão direito e ver mais colunas, como por exemplo a versão. Então agora ele vai mostrar a versão do ESSymbol. Na minha máquina é o 71.2.1.0. E nessa versão também, se eu clicar com o botão direito, eu tenho outras colunas para ver aplicação, file, o que seja. Mas a informação mais importante, pelo menos pela pergunta, é a versão do ESSymbol. E se eu der um duplo clique nesse controle, ele me abre uma janela com todas as informações do controle, inclusive a versão, que é a informação mais importante. E em relação à pergunta, o ESSymbol é um plugin criado pela Indosoft Web Studio, que é utilizado no web browser, no Internet Explorer, para mostrar as janelas, a interface gráfica do Indosoft Web Studio. E, obviamente, computadores novos não têm ainda esse plugin, é um plugin criado pela Indosoft, e a maneira que funciona o mecanismo para automaticamente instalar esse plugin é o seguinte: quando você cria uma aplicação com o Indosoft Web Studio, aqui em Project, Web, Advanced, você tem um parâmetro chamado ESSymbol URL. E por default, aqui o Indosoft escreve a URL, o endereço na internet, onde a Indosoft mantém o ESSymbol mais novo para essa versão compatível com essa versão do Indosoft. Então, se você tiver uma versão qualquer do Indosoft, você pode criar um projeto novo e, de novo, ir em Project, Web, Advanced, e na propriedade ESSymbol URL a gente vai mostrar o path para o ESSymbol mais recente. Esse é o parâmetro default. Então, quando você salva as telas como HTML, por exemplo, se eu criar aqui uma tela, essa tela main, e vou publicar essa tela como HTML, o Indosoft vai usar o parâmetro naquela propriedade e salvar essa informação dentro da página HTML. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui o getAppPath para ir para o diretório da aplicação, no diretório web eu vou ter a página main.html, e se eu abrir essa página com Notepad, você vê que é gravado aqui no início dessa página essa instrução dizendo procure o que essa instrução está falando para o browser é o seguinte: no WebThing Client, quando essa página é aberta no web browser, a instrução é procure por esse controle, um controle com esse Class ID. Então, cada plugin tem um número único de identificação
No caso do ESSymbol é esse número. Então, procure se esse plugin está instalado na máquina. Existe esse plugin na máquina. Se não, faça download do plugin dessa URL, desse endereço. E esse endereço é justamente o endereço disponível na propriedade que a gente acabou de verificar. Se esse controle já existe na máquina, mesmo assim, ainda faça uma segunda verificação, que é a versão do controle. Então, verifica se a versão do controle é essa versão ou uma versão mais antiga. Se a versão do controle instalado na máquina é igual a essa ou mais nova, o Windows Soft prossegue. Se a versão do controle instalada na máquina é mais antiga do que essa, o Windows Soft vai automaticamente fazer o download do controle dessa URL. E aí cabe um comentário interessante. Isso funciona de maneira totalmente automática e o web browser, a primeira vez que você tentar utilizar o WebSync Client, vai automaticamente fazer um download do controle e vai registrar no seu web browser se a estação WebSync Client tiver acesso à internet, porque por default o ESSymbol é colocado na internet. Se você está desenvolvendo um sistema onde os WebSync Clients não têm acesso à internet, se o servidor rodando o Windows Soft e as outras máquinas do Windows Soft estão todas em uma intranet, só na rede local do cliente, então é possível, você pode vir aqui na parte web avançado e mudar essa URL para ser uma URL interna. Digamos que o servidor vai estar rodando numa máquina com endereço IP 192.168.1.1. Você pode mudar a URL para isso, por exemplo. E dizer OK. Se eu der um Verify Application ou publicar a tela novamente como HTML, agora eu posso abrir de novo essa tela no Notepad e veja que o path para o ESSymbol vm.cab foi mudado para o parâmetro que eu configurei. Então agora o WebSync Client não vai mais procurar pelo controle na internet, vai procurar nesse endereço, nessa URL. Então o que eu posso fazer é ir no diretório do Windows Soft Web Studio na minha máquina, no diretório bin, e aqui eu vou encontrar o ESSymbol vm.cab para essa versão do Windows Soft. Posso copiá-lo, voltar para o diretório web da minha aplicação e colá-lo aqui. Assumindo que essa aplicação vai estar rodando numa máquina com endereço IP 192.168.0.1 e que o diretório web da aplicação é o Home Directory Web Root do Web Server, os Thin Clients, os Web Thin Clients, vão conseguir fazer download do controle desse diretório e instalar esse controle de maneira automática. Uma outra dica e informação importante é que, principalmente versões mais recentes do sistema operacional, aonde o User Account Control, o UAC, está habilitado, é importante rodar o web browser como administrador, pelo menos uma vez para conseguir instalar o controle na sua máquina. E, além disso, os parâmetros de settings, os settings de segurança do seu browser precisam permitir pelo menos a instalação de plugins chamados assinados ou que tem uma digital signature, que é como o caso do ESSymbol. Por default, é o caso dos browsers, mas em algumas empresas o departamento de IT bloqueia a instalação até de plugins assinados. Nesse caso, existe uma última opção, que é, de novo, no diretório bin do Windows Soft Web Studio, existe um arquivo chamado thinclientsetup.exe, e você pode copiar esse arquivo, e basta esse arquivo, para uma máquina que vai ser a máquina de Thin Client, e executar esse setup, executar esse programa uma vez
na máquina do Thin Client. E ele vai instalar automaticamente todas as versões, todos os arquivos e a versão correta do plugin para essa versão do Windows Software Web Studio no servidor. Ok? Uma outra pergunta: existe uma forma de usar um grid com valores para popular um formulário? Apenas clicando 2 vezes em uma determinada linha desses grids, os dados irão popular o formulário e fechar o grid. Basicamente sim. O que existe, deixa eu voltar esse objeto. O que existe no grid, vamos criar o objeto grid control. Bom, primeiramente o grid pode ter vários data sources. Pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo texto, pode ser diferentes fontes. Vamos utilizar no exemplo um arquivo texto. Vou fazer algo rapidamente aqui. Então, Notepad, eu vou usar, digamos, A10, B20, C30 para fazer um exemplo rápido. Salvar aqui mytest.csv, replace as. Então, um arquivo com 2 colunas, uma com valor alfanumérico, uma segunda com valor numérico. E aí eu vou vir aqui no meu grid, o data source vai ser arquivo texto, o arquivo vai estar nesse local, o delimitador é vírgula. Muito bem, e aqui eu posso dar labels para as colunas. Então, por exemplo, a coluna A é máquina e a coluna D é produção, por exemplo. Ok? Onde a segunda é um valor numérico. Está muito bem. Posso salvar. Posso rodar essa aplicação. O Windows Soft lê as informações do arquivo CSV e mostra as informações na tela. Agora, o que é desejável é que o usuário possa selecionar um valor e esse valor seja enviado para um formulário. Eu acredito que no caso seja para tags que você tem numa tela gráfica, em text fields, alguma coisa do tipo. Então vamos criar aqui alguns text fields. Então digamos máquina, text data link. Vamos criar um tag chamado máquina. Muito bem. E um outro aqui chamado produção. Ok. E aqui produção. Acabei de fazer um erro. O tag máquina teria que ser do tipo string, porque é um valor alfanumérico. E aqui está bem. Então tem o tag máquina, tem o tag produção, e dependendo da linha que eu selecionar no grid, eu preciso escrever esse valor de volta aqui nesses tags. Então, o ponto principal é aqui em Advanced, existe esse campo chamado Selected Values, e eu posso criar um tag array string nesse campo, e cada posição da array vai ser populada automaticamente com o valor de cada coluna do grid para a linha selecionada. Então, se eu criar um tag, por exemplo, cell, de seleção, e é uma array que eu quero começar a popular essa array na posição 1. Então, a primeira coluna vai estar no tag cell 1, a segunda coluna no tag cell 2, e assim por diante. Então, eu posso criar esse tag como um tag string, e vamos criar, nesse caso, uma array. Eu só preciso de 2 posições, porque eu só tenho 2 colunas. Então, de novo, o valor da máquina vai estar no tag cell 1, o valor de produção vai estar no tag cell 2. E, finalmente, eu posso criar um botão na tela, e quando eu clico esse botão, nesse botão que pode ser para validar o valor, para fechar o pop-up, se o grid estiver no pop-up, eu jogo no tag máquina o valor de cell 1 e jogo no tag produção o valor de cell 2. Back to button, criar um botão OK, apply,
duplicar, o que seja. Salvar. Configuração online. Então, se eu clicar aqui, Apply, o A vai para o máquina e o 10 vai para produção. Se eu selecionar o C e der o Apply, agora C vai para a máquina e 30 vai para a produção. Então, não necessariamente dando um duplo clique na linha, mas você pode fazer 2 cliques independentes. Um para selecionar uma linha no grid e o outro para jogar os valores para o seu formulário externo, no caso, para tags da aplicação. E, de novo, o truque, a maneira mais simples de fazer isso é utilizar um tag array no campo Advanced do grid, aqui no campo Selected Values, e configurar um tag array do tipo string nesse campo. E, de novo, para a linha selecionada, o valor de cada coluna é escrito numa posição distinta desse array. E dessa maneira você pode exportar os valores selecionados pelo usuário a cada momento para tags externos, para um arquivo externo. Pode manipular dessa maneira essa informação de qualquer maneira que você queira. Tá claro? Alguma pergunta a mais? Uma outra pergunta é se é possível exportar dados do banco de dados para um arquivo CSV. Na verdade, muita gente tem informação histórica num banco de dados e gostaria de exportar essa informação para um arquivo CSV, porque você pode abrir essa informação com Excel, por exemplo. Existem várias maneiras de exportar a informação do banco de dados para o CSV. Geralmente você quer dar para o usuário maneiras de filtrar esses dados, mas uma vez que os dados estão selecionados, é possível fazer um script simples e até genérico para exportar esses dados para um arquivo CSV. Então a gente pode fazer um teste rápido aqui. Vou abrir, no caso eu vou usar o SQL Server, mas poderia ser Access, Oracle, qualquer outro banco de dados relacional. Só preciso habilitar o SQL Server na minha máquina. Um minuto. Aqui está. Tá. Vou criar um novo banco de dados, um SQL Server, para começar do início. Criar, por exemplo, o webinar. Ok. E aqui em webinar, na parte de tabelas, eu posso criar uma tabela nova, só para fazer um teste rápido. Vamos criar com as colunas C1, C2, pode ser qualquer nome aqui. Digamos que C1 seja um valor inteiro e coluna 2 seja um valor alfanumérico. E eu salvo essa tabela como a tabela Table 1, para fazer de novo algo rápido e simples. E vou inserir alguns valores, só para ter alguma coisa aqui. 1, 2, 3, ABC. Muito bem. Agora, no Windows Soft, se eu quiser exportar os valores dessa tabela para um arquivo CSV, eu posso criar uma função no Windows Soft, ou direto aqui no botão. Então, vamos mudar o label para exportar. E aqui nesse botão, eu posso criar algumas variáveis. Ok. E aqui em SQL, eu posso... o processo tem duas fases. A primeira é ler os dados do banco de dados e a segunda é exportar isso para um arquivo texto. Então, para ler os dados do banco de dados, eu posso fazer um query SQL para ler os dados da tabela. Nesse caso, pode ser um select tudo da tabela 1. Então, seleciona tudo da tabela 1. E para executar esse query,
eu preciso criar uma conexão com o banco de dados. Para fazer isso, basta vir aqui em Tasks, Database ERP, Connection, dar um nome para essa conexão. Aqui é simplesmente um alias, um nome que você escolha. Eu vou utilizar o nome DB. Eu aconselho usar um nome curtinho, porque fica mais fácil, não mais fácil, mas mais rápido de utilizar nos scripts. Escolhe o seu provider, no caso aqui é o SQL Server. O endereço do seu server, no caso é na minha máquina local o SQL Express. E seleciona aqui o banco de dados, nesse caso o banco de dados Webinar. A conexão foi bem sucedida e essa daqui é a minha conexão chamada DB. Então, de volta aqui para o meu script, eu posso utilizar essa função chamada DB Cursor OpenSQL. E o primeiro parâmetro é o nome da conexão, no caso a conexão DB, e o segundo é o comando SQL, no caso o valor dessa variável SQL. E essa função retorna um número que é chamado handle da conexão. Então, quando essa função é executada, ela vai se conectar a esse banco de dados, executar esse query, trazer os dados da tabela, gravar em memória RAM, e ela retorna como se fosse um endereço apontando para essa área de memória onde os dados vão estar disponíveis. Então é muito importante, depois que você manipulou os dados, chamar a função dbCursorClose, passando como argumento o valor retornado pela função open para remover esses dados da memória. Porque se você persistir chamando a função open várias vezes e não chamar a função close para destruir esses dados em memória, você vai criar, por aplicação, um problema de vazamento de memória, de memory leaking, e que eventualmente, quando não existir mais memória disponível, vai gerar um crash no sistema. Então, a função dbCursorOpen traz os dados, grava em memória, retorna um valor numérico com o endereço dessa informação em memória, e depois que você manipulou esses dados, é muito importante chamar a função dbCursorClose, passando como argumento o valor retornado pela função open, para que a função close saiba em qual posição de memória os dados precisam ser removidos. Muito bem. Posso utilizar essa variável, essa função de bCursorRowCount para saber quantas linhas foram retornadas. E vamos fazer passo a passo. Aqui eu vou dar um message box nesse numRows. Então, quando executar o script, o Windows Soft deve executar o query e mostrar um message box com o número de linhas retornados pelo query. Então, pressiono aqui exportar e ele mostra 3, o que faz sentido uma vez que eu tenho 3 linhas na minha tabela. Então, aparentemente o query funcionou de maneira correta, encontrou 3 linhas. Então, agora eu preciso exportar essas linhas uma a uma para um arquivo texto. Então, primeiramente vamos definir aonde esse arquivo vai ser criado. Então, eu vou criar uma variável chamada FileName. Eu vou usar essa função getAppPath, que retorna o diretório atual da aplicação. Eu vou utilizar aqui teste.csv para o nome do meu arquivo. Ou vamos criar relatório.csv. Então, nessa variável eu tenho o path e o nome do arquivo que eu quero exportar. E eu posso utilizar essa função de Microsoft chamada FileWrite para escrever nesse arquivo esses dados. Então, na primeira linha eu vou escrever o nome das colunas. Então, digamos, máquina, produção. E aqui é um flag indicando se o arquivo vai ser ASCII ou Unicode, se vai precisar ser, se eu vou fazer um overwrite sobre escrever o arquivo, ou simplesmente fazer um append, adicionar novas linhas no arquivo. Como eu estou escrevendo o título do arquivo, eu vou querer 0 significa overwrite o arquivo como ASCII. 1 é append como ASCII,
2 é sobrescrever Unicode e 3 é fazer um append em Unicode. Então, no caso 0, eu vou sobrescrever se o arquivo já existir e criar uma linha com máquina, vírgula, produção. Agora que eu fiz o query, eu vou querer ir linha a linha no meu query, nos valores da tabela, e exportar esses dados para o arquivo. Então, posso fazer um for, row igual a 1, até o número de rows, o número de linhas. Então, para cada uma da linha, eu vou executar esse loop uma vez. E vou criar aqui na variável txt, usando essa função dbCursorGetValue, desse endereço de memória retornado pela função open, o valor da coluna C1. E aí vou concatenar com txt, vírgula, e vou concatenar depois de vírgula o valor da coluna C2. Então, nessas duas linhas, eu peguei aqui o valor da coluna C1, joguei na variável txt, concatenei txt com vírgula e com o valor da coluna C2. E aqui eu posso utilizar um file write para escrever no file name o valor da variável txt. E agora, no parâmetro append, eu escrevo 1 porque eu não quero sobrescrever o arquivo, eu quero adicionar no arquivo. E para cada interação do loop, eu quero ir para a próxima linha. E para ir para a próxima linha, basta utilizar a função dbCursorNext, apontando para essa área de memória. E está basicamente feito. Então, defini o nome do arquivo, escrevi no arquivo, na primeira linha, os títulos para as colunas. Fiz o query do banco de dados e para cada coluna do banco de dados, eu escrevo uma linha no arquivo. Quando eu acabo, eu libero a informação da memória. Salvo isso. Clico aqui no botão exportar. Agora, se eu vier aqui para o diretório da aplicação, então deixa eu copiar o diretório. Vamos lá para o diretório da aplicação. Tem o arquivo relatório.csv. Se eu abrir, eu tenho máquina, produção e os dados da tabela. Então, esse é um script relativamente simples que te permite exportar dados do banco de dados para uma tabela, de um banco de dados qualquer, para um arquivo CSV. Uma outra pergunta é, existe uma maneira de gravar no trend os tags, por exemplo, tag high limit, pois na minha aplicação o cliente deseja visualizar no gráfico os valores de alarme. Sim, sempre existe uma maneira e a melhor maneira de fazer depende realmente do que o seu cliente gostaria de ver. Por exemplo, se a gente vier no gráfico trend, né? E vamos criar um tag, por exemplo, um tag A. E esse tag tem, por exemplo, um limite de alarme. Então, vou colocar aqui A, tem um limite high de 80 e a mensagem, digamos, nível muito alto, por exemplo. Tá? Então, obviamente, o field high limit, se eu usar A menos maior que high limit, o valor deve ser 80, né? Que é o valor configurado. Tá bem. Agora, esse tag a ideia é salvá-lo no banco de dados também. Então, eu posso criar uma planilha de trend, dizer eu quero salvar o tag A, e aqui eu posso, em Project Options, Database, escolher o banco de dados onde eu quero salvar esse banco A. Pode ser no mesmo que a gente vem utilizando. Então, Local, SQL Express, no banco de dados, Webinar. Muito bem. Então, vou pedir para salvar isso no meu banco de dados. Pode ser no proprietário, não tem que ser um banco de dados remoto também. Muito bem. Então, configurei a planilha de trend para salvar o tag A no histórico. E aqui no objeto trend, tudo que eu tenho que fazer é criar um label, digamos, nível, definir uma cor, digamos aqui azul,
e definir o nome do tag que eu quero mostrar, por exemplo, tag A. Então, está muito bem, salvo e rodo. Aqui o tag A tem um valor 0. Eu vou criar um slider aqui na tela só para poder manipular o valor do tag A mais rapidamente. Então, vou colocar esse slider e poder mudar o valor do tag A. Salvar. E agora o tag A vai para cima, para baixo, indo de 0 a 100. Muito bem. Agora eu estou gravando e mostrando os valores do tag A, só que não tem nenhuma diferenciação quando o alarme está acima de um limite de alarme. Então, se eu quiser mostrar o valor, o limite de alarme, no trend, existe uma maneira simples de fazer isso, que é mudando o estilo. Então, eu posso vir aqui e dizer que para valores normais, ou seja, valores que não estão em alarmes, eu quero que essa pena seja azul. Para quando o valor desse tag estiver fora de limite, em vez de usar os mesmos normal settings, eu quero settings diferentes. Por exemplo, eu quero que a curva seja vermelha e eu quero que seja pontilhado, por exemplo. Ok. Salvar. E aqui, para o ponto A, tem o normal, tem o fora de limite. Ter certeza que o tag A está com limite, vou mudar para high. Salvar. Ele teria que ter um high antes de ter um high. E aqui, como já está em período de alarme, você vê que a pena se mostra de maneira pontilhada. Se você quiser trazer mais ênfase para isso, eu posso vir para a pena, aqui na parte de Out of Limits, e dizer eu quero que seja mais grossa. Eu quero que seja sólida, menos grossa, mais vermelha. Por exemplo. E agora está mais evidente, eu posso dar um pause aqui e ir para o passado. Dá -1 para ver mais dados. Você vê que sempre que o tag está em condição de alarme, ele mostra esse alarme com uma cor diferente, um tipo de pena diferente. Então o usuário consegue ver que nesses pontos específicos o tag estava em alarme. Essa é uma maneira mais fácil de mostrar no trend quando o valor está em condição de alarme. Existem outras maneiras de fazer isso também. Se o seu cliente quiser de fato mostrar uma linha no objeto, uma linha horizontal, mostrando o limite de alarme, existem diferentes maneiras de fazer isso, mas uma maneira seria essa. Então, ver na parte de configuração, ok. Aqui, avançado, vamos tirar o autosave, só para voltar para a condição original do trend, que é de 0 a 100. Tá bem. Então, aqui nesse trend de 0 a 100, eu posso, deixa eu medir a altura desse trend. Então, de 0 a 100 aqui, tem uma altura de aproximadamente 160 pixels. Então, você poderia criar uma linha horizontal e aplicar essa linha horizontal à parte de position de maneira vertical, de acordo com o A high limit. Se for de 0 a 100, a linha vai de 0 a 100. No caso, agora ela é 80, então a linha vai estar na posição 80. Obviamente, você pode mudar o tipo de linha, o que seja. Então, quero uma linha tracejada, o que seja. Pode mudar a espessura. Eu quero, por exemplo, 1 na espessura da linha. Trazer essa linha aqui. No objeto trend, você pode dizer que o background é no fill, então o trend vai ser transparente. No caso, eu fiz a linha extrapolando para mostrar melhor durante o desenvolvimento, mas você pode fazer a linha ficar do tamanho, na largura do objeto trend mesmo.
e como a variável, como o eixo Y é para baixo, no caso a posição tem que variar de maneira negativa. Salvar. E agora você vê a pena e o limite e a linha basicamente na posição de limite. Obviamente a posição vai de 0 a 160, que no meu caso é a altura aqui do trend. Então a linha mostra basicamente a posição de limite. E se você fizer essa linha de maneira que ela seja da largura do trend, vai parecer que é exatamente da largura do trend. Então, duas maneiras de fazer, e você pode combiná-las até, como no caso aqui, mudar a cor da pena, definir uma linha com limite com dimensão de position, e uma terceira opção seria gravar esses dados no banco de dados também, no seu arquivo histórico, que é menos recomendável, principalmente se o limite não está mudando, porque vai ser um desperdício de espaço, de performance, de sistema, ficar gravando o mesmo limite toda hora para depois mostrar no banco de dados. Mas especialmente se o limite estiver variando com o tempo, você pode gravar isso no banco de dados. E nesse caso, o que eu aconselho fazer é utilizar a tarefa de Database ERP para gravar os dados, em vez de utilizar a tarefa Trend. Então, o que você pode fazer é criar uma nova planilha Database ERP. Então, aqui, clicar com o botão direito e inserir. Criar uma coluna, por exemplo, TS de timestamp. Vou colocar ele de maneira string. E ter aqui um tag, o seu tag A, por exemplo, do valor, e aqui o A high limit. A high limit. E dar nome para as colunas do banco de dados, por exemplo, TS, A e A limit, o que seja. Então, para fazer um teste rápido aqui no banco de dados, eu vou criar uma nova tabela com os campos TS, A e A limit, onde TS é date time, o A é real, o A limit é real, e vou salvar essa tabela como trend custom, trend customizado, que seja. Então, se eu der um refresh, eu tenho a tabela que o Indussoft criou, trend 1, que no caso eu não vou mais utilizar, e essa trend custom que eu criei com as colunas TS, A e A limit. Então, se eu vier aqui, eu tenho TS, A e A limit. Toda vez que um tag nesse campo insert mudar de valor, eu vou inserir uma linha. Então, aqui eu posso utilizar o tag second para inserir uma vez por segundo. Aqui o nome da tabela, que vai ser esse trend custom. Então, vou salvar aqui o nome da tabela Trend Custom, e a conexão vai ser minha conexão DB. Posso salvar. E aqui por script, eu posso ter um script rodando todo o tempo, que basicamente joga no tag TS o valor do tag date, e espaço, e o valor do tag time. Salva isso, ok? E agora eu posso, nesse banco de dados aqui, fazer um select dessa tabela, onde o Software Web Studio, bem, e habilitar a parte de base de dados. Nosso tempo já está praticamente acabando, mas só para finalizar, aqui na parte de tarefas, essa tarefa Database ERP vai estar rodando, e eu posso rodar. E toda vez que esse tag no campo second mudar de lugar, mudar de valor, ele vai inserir uma nova linha no banco de dados. Então, como você vê aqui, com o passar do tempo, ele está inserindo dados nessa tabela do meu banco de dados. Na tela, no objeto trend, você pode agora mudar. Eu
vou criar um novo objeto trend, deixar esse aqui do lado. Criar um novo objeto trend. E nesse objeto trend, eu posso utilizar aqui em Data Sources, um novo Data Source chamado, pode ter qualquer nome, vou chamar de DB também, banco de dados, e uso no eixo X a coluna TY, um reload, digamos, second, se eu quiser ler a cada segundo. Aqui já está no Data Source Settings. Basicamente eu defino a tabela que eu quero ler. Quero ler da tabela Trend Custom. O eixo X vai ser a coluna TS. E aqui em pontos eu crio uma pena para o tag A, para a coluna A do Data Source DB. E um outro aqui que vai ser, digamos, limit. Digamos, esse daqui em vermelho. Que vai ser também do DB, só que usando a coluna A-limit. Eu tenho essas duas penas. Aqui em eixo, eu posso ter as duas no mesmo eixo. Salvar. E, dado o tempo correto, o Windows Soft vai aquela tabela dessa... no caso eu preciso desabilitar milissegundos. Só um minuto, porque na minha tabela não tem milissegundos. Então eu vou dizer tempo do tipo milissegundos vai estar disabled. Eu vou querer salvar em local time. Ok. Delete. Salvar. E aqui eu tenho o valor da minha variável em uma pena. E o limite. Deixa eu dar um play. E o limite em outra pena. Então, dessa maneira, criando uma base utilizando o Data Source do Trend, eu posso ter uma pena com o valor de fato e outra pena com o valor de limite. E, obviamente, essa do limite eu posso vir aqui para Points, mudar o estilo dela para ser, por exemplo, do tipo pontilhado. Salvar. E agora eu tenho uma pena com o valor para valer, que é o valor azul, e uma outra pena com o limite, que é o valor pontilhado. Então, pelo menos 3 maneiras diferentes de mostrar no Trend o valor de uma pena e o valor de limite relacionado ao alarme também. Ok? Com isso, basicamente, nós chegamos ao final do tempo. E, temos ainda uns 5 minutos mais, se tiver alguma pergunta a mais. Eu acredito que se as perguntas que já foram feitas, se vocês ainda tiverem alguma pergunta adicional em relação a elas, ou se algo não tiver muito claro, nós ainda temos alguns minutos para clarificar um pouco mais. Uma última pergunta, se é possível visualizar as telas do Windows Soft em iPads e iPhones. Sim, na versão atual do Windows Soft, que é o 7.1 Service Pack 2, existe um tipo de Thin Client chamado SMA, Studio Mobile Access. Existe um outro webinar específico só sobre o SMA, mas de maneira simples, sim. O SMA é a solução Web Thin Client do Windows Soft, desenvolvido baseado em várias tecnologias, mas uma das principais é chamada HTML5, e usando essa tecnologia você consegue visualizar as telas gráficas do Windows Soft em qualquer browser de qualquer dispositivo, em qualquer sistema operacional que suporte HTML5. Isso inclui iPads, iPhones, Androids, Windows, obviamente, mas em vez de continuar desenvolvendo a nossa interface numa tecnologia que seja basicamente Microsoft, nós decidimos utilizar uma tecnologia mais genérica para permitir que você crie as suas telas uma vez, mas visualize essas telas em qualquer dispositivo.
A versão atual suporta todas os shapes, todas as formas e animações da parte gráfica. O próximo Service Pack 3, que nós vamos estar lançando no início do ano que vem, vai suportar também a parte, pelo menos, de script. E o objetivo até o final do ano que vem é suportar toda a interface gráfica em HTML5. Todos os objetos, todas as opções. As duas limitações no momento vão ser ActiveX Controls e .NET Controls, porque são tecnologias, de novo, proprietárias exclusivamente da Microsoft, mas mesmo nesse caso, os controles mais habituais, que são web browser, de áudio, de mostrar mapa, de mostrar documentos, nós vamos criar objetos específicos para a interface HTML5 que vai te permitir visualizar esse tipo de objetos. Muito bom, obrigado pelo feedback, parece que ficou claro as explicações. Uma outra pergunta, se esse webinar vai estar disponível para assistir depois. Sim, todos os webinars da Indusoft são disponíveis no website da Indusoft. Então, se vier aqui para o indusoft.com, na parte de suporte, Video Library, você tem webinars, e aí vai ter a lista de todos os webinars feitos pela Indusoft até o momento. Você pode procurar pelo nome e encontrar o webinar específico. E, obviamente, em português, se você mudar para português, você vai poder acessar também a parte de vídeos e os webinars em português. Então, selecionando a parte em português, em webinars, quando você estiver assistindo isso pela próxima vez, é porque esse webinar já vai estar disponível ali. Então, com isso, chegamos ao final da 1 hora. Eu queria encerrar agradecendo a cada um de vocês por ter tido o tempo de participar desse webinar. Espero que tenha sido útil e que tenha respondido algumas de suas perguntas. E no ano que vem, a Indusoft vai continuar com os webinars cada 2 semanas. E nós esperamos que vocês continuem participando e colaborando com a Indusoft e aproveitando os webinars. Bom final de ano para todos. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por utilizar o produto. E se tiverem perguntas adicionais, sintam-se à vontade de entrar em contato com o Indusoft. Obrigado a todos e até mais.